Prezadas irmãs, prezados irmãos, graça e paz. Estamos dando continuidade à nossa série de programas Diálogo em Tempos de Crise e nesta oportunidade contamos com a participação dos reverendíssimos bispos honorários Josué Adam Lazier, bispo Stanley da Silva Moraes e bispo Joval da Silva. Dirijo-me, portanto, ao bispo Josué e faço a seguinte questão. Prezado bispo, como herdeiros e herdeiras do movimento metodista histórico, compreendemos que a educação, junto com a evangelização e a ação social, são os pilares que constituem a vida e a missão da identidade do metodismo. Também entendemos que tanto a educação secular quanto a educação cristã promovidas pela Igreja, a despeito das particularidades de cada uma delas, têm sua convergência nos valores da fé e da experiência cristã. Como o prezado irmão, bispo, entende esta correlação ou esta possibilidade de diálogo entre ambas? Também, considerando que as medidas de isolamento, de distanciamento social e de restrições quanto às atividades presenciais, para minimizar a propagação da pandemia e a ameaça à vida das pessoas, ela também tem interferido na vida, no cotidiano das instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas. Então, como pensar em instituições educacionais que cumpram sua missão confessional em meio à crise econômica, que é uma crise também da própria educação, e do agravamento desta crise face à expectativa e o caminhar da pandemia do Covid-19? Eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando, cumprimento ao bispo Luiz Virgílio e agradeço a oportunidade de compartilhar alguns pensamentos cujo tema proposto é a educação. Bispo, acho importante começar com a sua fala inicial, quando coloca no âmbito da missão a evangelização, a educação e a ação social. Isso é importante. A missão da igreja, ela é concebida de uma forma ampla. Ela não é restritiva. Muito pelo contrário, é uma perspectiva de uma missão integral, que leva em conta a proclamação, a evangelização, o anúncio, que leva em conta a presença na sociedade e as ações que podem ser desempenhadas a fim de minimizar o sofrimento dos outros. Então, a ação social ela é importantíssima porque é a presença solidária, a presença confortadora da igreja na sociedade. No que diz respeito, então, à educação, principalmente, porque não tem como falar de missão se não falarmos de educação. A tarefa da igreja é uma tarefa docente. A igreja, nas suas diferentes organizações, os segmentos internos, todos têm uma perspectiva docente, perspectiva educacional. E então, trabalhar essa convergência entre educação cristã e educação secular, eu acho também que é importante, embora não seja possível a gente fazer um paradoxo, uma exclui a outra, uma é mais importante do que a outra, o fato é que elas compõem a missão da igreja como um todo. Eu encontro alguns pontos de convergência entre a educação cristã e a educação secular. A educação secular é entendida como aquela que é feita pelas instituições educacionais. E os pontos de convergência, para mim, são os seguintes. Primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus é o eixo central da nossa missão.
O reino de Deus e a sua justiça. Por conseguinte, é também o eixo central da educação cristã e da educação secular. Aliás, os nossos documentos já afirmam isso. E nessa perspectiva do reino de Deus, eu preciso considerar que Deus é o primeiro educador, é o principal educador. A sua revelação, ou a relação das pessoas, né, do ser humano, com a receptividade da revelação de Deus, é numa relação educacional. Então, Deus é o principal educador. E nós vamos ter no ministério de Cristo o principal modelo para a educação, seja secular, seja cristã. Modelo no sentido de que Jesus realizou vários atos didáticos ao longo do seu ministério. E, portanto, está aí implícita a ideia da tarefa educativa. Vide, por exemplo, a caminhada para Emaús. Quando Jesus se aproxima dos caminhantes, ele faz várias ações educativas, até que eles compreendem que o Cristo estava caminhando com eles. Outro ponto de convergência é a vida, a educação para a vida. Quando estamos educando numa perspectiva cristã ou educando numa perspectiva secular, não estamos educando meramente a pessoa para ser um bom cristão e nem um bom profissional. Nós estamos educando para a vida. Portanto, é uma educação qualificada, é uma educação que traz no seu bojo valores, traz no seu bojo uma qualificação que ajuda as pessoas no seu desenvolvimento humano, no seu desenvolvimento enquanto ser humano, tanto do ponto de vista da educação cristã como do ponto de vista da educação secular. Então, esse para mim é um ponto também muito importante de convergência, a educação para a vida. E, como consequência desses dois pontos, né, o reino de Deus e a sua justiça e a educação para a vida, eu vejo a educação para a cidadania. Então, a tarefa da educação cristã, da educação secular, portanto, a tarefa da educação, seja ela formal ou não formal, é educar para a civilidade, é educar para a cidadania, é educar com noções de cidadania. Porque a pessoa vai viver num ambiente social muito diversificado, num ambiente social com muitas diferenças, e que requer da pessoa com consciência cristã uma postura de respeito, uma postura de diálogo, uma postura de acolhimento do outro, assim como também aquele profissional que nós estamos formando nas instituições educacionais, também serão pessoas colocadas na sociedade e que precisam ter consigo essa perspectiva da cidadania. A cidadania é uma construção coletiva. Nós construímos a cidadania no coletivo, nas interações, nos diálogos, nas ações conjuntas. Pode ter conflitos, mas é na superação dos conflitos que nós vamos desenvolvendo uma perspectiva cidadã. No que diz respeito, então, às questões econômicas e também o fato da pandemia ter ocasionado o isolamento social, portanto, tirando a oportunidade no âmbito educacional das aulas serem presenciais, acho que é importante dizer que essa situação ela possibilitou que as pessoas envolvidas na tarefa educativa se reinventassem, fossem buscar outras alternativas para poder dar conta da tarefa educacional. Como fazer uma gestão em meio à crise? Eu sempre aprendi que a crise desperta para a criatividade. Então, há que se buscar, logicamente, nesses momentos, uma perspectiva criativa, onde todos os envolvidos vão contribuir para minimizar, vamos assim dizer, a ausência desse momento presencial. Então, acho que é importante reafirmar, nesse sentido, o papel da educação. A educação é fundamental para a democracia. A educação é fundamental para que tenhamos, de fato, um Estado de direito democrático
e que direitos humanos e direitos fundamentais sejam acessíveis a todos os brasileiros, a todos os cidadãos. Esse é um grande desafio, eu penso, para tanto a igreja como para as instituições educacionais, porque elas representam a igreja, de certa forma, no desempenho da sua missão educacional. E aí, quando se trabalha nessa perspectiva de enfrentamento de crises, a gente não pode esquecer direitos humanos, direitos fundamentais, dignidade da vida. Nós não podemos esquecer o respeito às diferenças, não podemos esquecer a importância da tolerância, do acolhimento e da expressão de valorização da vida do outro. Prezado Bispo Stanley, a crise na saúde, na economia e mesmo nas relações pessoais e institucionais provocadas pela pandemia, do Covid-19, tem exercido influências significativas nas ações da Igreja e nas formas presenciais, através das quais realizamos a missão, como comunidade missionária, organizada em dons e ministérios e em todos os níveis de atuação. No seu entendimento, Bispo, o que é necessário fazer para com que as pessoas possam olhar, neste momento, além dos seus próprios temores, incertezas, posicionamentos políticos, ideológicos, e manterem a unidade de sentimentos e de ações necessárias à luz dos ensinos de Cristo para os atuais momentos em que estamos vivendo? Com alegria, cumprimento o Bispo Luiz Virgílio pela criação deste espaço de diálogo em tempos de crise. O diálogo precisa estar sempre aberto e só os líderes corajosos assumem este imperativo do Evangelho. Só o amor de Deus, o amor de Jesus na vida, alimenta esta iniciativa. Cumprimento também os bispos Gioval e Josué, que participam comigo desse diálogo de hoje. Com amor no coração, saúdo os demais participantes deste momento e que estão em lugares que eu nem imagino, desejando-lhes saúde, graça e paz. Sobre a questão colocada pelo Bispo Luiz e que envolvem a todos nós, faço algumas reflexões. Em primeiro lugar, nós precisamos, como crentes em Jesus, saber que estamos vivendo mais uma prova de fogo. O modo como vivemos, os costumes e as tradições que criamos estão exigindo uma revisão profunda. Assim como Jesus amou o mundo e viveu momentos em que multidões o seguiram, viveu outros momentos em que permaneceram só os seus discípulos e discípulas mais próximos. E viveu momentos em que esteve só com Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que, como Jesus, experimentamos período de mudanças radicais. Como cristãos wesleyanos, precisamos manter algumas máximas da nossa fé, quais sejam: no essencial, unidade; no não essencial, diversidade; em tudo, amor, caridade. No essencial, amamos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Com esses fundamentos, antes de mais nada, precisamos olhar para Jesus, que demonstrou o seu amor por nós através de sua vida, seu ensino, seu ministério, seus discípulos e discípulas, seus seguidores, suas seguidoras, seus inimigos, a trama da sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, suas aparições, sua subida aos céus e o envio do Espírito Santo.
Continuo dizendo que hoje é o dia especial que Deus nos está dando para expressarmos o amor que está em nós. Este é o dia. É nele que temos que cumprir o ministério que Ele a nós confiou. Com os olhos da fé olhamos para o futuro, mas vivemos o presente, onde temos muito a fazer. Deus é fiel com amor e cumpre as suas promessas. A pergunta que nos vem é: estamos sendo fiéis no exercício do nosso próprio ministério? Porque é nos ministérios que vivemos a nossa diversidade. Vejo muitos fiéis agindo com fé renovada nesse tempo. Se encontram através dos meios disponíveis de hoje. Tenho podido acompanhar pessoas e movimentos fazendo maravilhas. Posso citar algumas maravilhas. Cultos ao vivo ou online. Encontro entre pessoas de muitos lugares do mundo. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, farmacêuticas, laboratoristas, bombeiros, educadores, comunicadores, fazendo maravilhas. Este é o novo tempo que Deus nos dá. Temos muitos motivos para render graças ao Senhor por tudo que Ele está fazendo. Vejo muitas pessoas abandonando o seu presente como se ele fosse uma desgraça, uma tragédia, e só ficam esperando o pós-hoje, só o amanhã. Só lamentam o presente e esperam um futuro maravilhoso. Jogam a presença de Deus para o futuro e se esquecem de que Ele está conosco em amor hoje. Estamos sofrendo as consequências da pandemia Covid-19, vendo cada vez mais gente contaminada, muita gente hospitalizada, muita gente morrendo. Choramos com esta dor. Cresce a quantidade de pessoas traumatizadas, depressivas, desalentadas com esta triste realidade. A pandemia evidenciou o caos da saúde em nosso país, com um sistema público em processo de desmantelamento, em detrimento de um sistema privado voltado para atender somente a elite do país. Saúde pública e privada juntas não dão conta nem do essencial. Chamamos a Deus e nos perguntamos, clamando: que é o homem que dele te lembres? Esqueceste de nós? A verdade é que Deus continua conosco e a cada dia nos abençoa, protege, inspira e nos envia em missão. Vivemos na luz e somos enviados como luz ao mundo. Jesus é o nosso melhor amigo. Com o coração aquecido, precisamos olhar para as necessidades de nosso semelhante hoje e cumprir o ministério que Deus está confiando a cada um de nós. Os campos estão prontos para a ceifa. Tenho acompanhado pessoas que discerniram seu chamado para este tempo e Deus está fazendo maravilhas através delas. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não dependem nem de templos, nem de pastores, nem de bispos, os discípulos, nem dos discípulos ou encontros de corpo a corpo. Adoram a Deus em todo lugar e em qualquer hora. Os discípulos e as discípulas fazem bem em todas as oportunidades, por todos os meios e em todos os lugares. A igreja que ouve a voz do Senhor é vencedora e em todo lugar, por todos os meios, em toda a situação. Creio que Deus está iluminando o ministério de cada um de nós e com isto cooperamos na descoberta de como dominar este vírus que está fazendo tanto mal hoje e ficamos mais atentos a tantos outros males, frutos do pecado, que estão destruindo a vida de bilhões de pessoas e seres vivos.
Que a bênção do Senhor continue sobre nós, povo metodista, e sobre toda a terra, neste tempo de Covid-19 e em todos os tempos. Amém. Meu prezado Bispo Gioval Jacinto da Silva, temos afirmado que a missão é de Deus em reconciliar consigo o mundo por meio de Jesus Cristo e que a Igreja participa desta missão. Como o bispo metodista, atuando junto com a sua esposa, a professora Vera, em uma frente missionária no sertão de Pernambuco, como tem sido o anúncio das boas novas do Evangelho e o cuidado pastoral nestes tempos de isolamento e de distanciamento social, junto com todas as controvérsias sobre a flexibilização da economia e as medidas de proteção à saúde? Quais são, no seu entendimento, bispo, os desafios enfrentados nesta consolidação do trabalho missionário nesta região do Nordeste do país e quais sinais de esperança podem ser apontados e as perspectivas em relação ao futuro face aos tempos que estamos vivendo? Irmãos e irmãs, o tema diálogo em tempos de crise é muito oportuno. Parabéns ao Colégio Episcopal, através do seu presidente, o Bispo Luiz Virgílio, por abordar um tema tão pertinente frente à situação mundial que estamos vivendo à luz da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O momento requer um tempo de diálogo, envolvendo todos os segmentos da sociedade. Entendemos que o diálogo vai abrir caminhos para um novo tempo na cidade de Petrolina e Juazeiro, da Bahia. Obedecemos às orientações municipais do isolamento social. As comunidades têm pago um preço alto para manter as atividades culticas. A nossa pastora e os nossos evangelistas têm desenvolvido ações pastorais de conforto e de esperança aos irmãos e irmãs em Petrolina, na zona rural, no N10, na Casa Hebron, em Juazeiro e nas frentes missionárias. Assim sendo, quem nos dá o conforto é a palavra de Deus, nas reflexões pastorais que temos desenvolvido com sinais de esperança e diálogo. A nossa primeira reflexão está baseada no encontro de Esaú e Jacó, livro de Gênesis, capítulo 33, os versículos de 1 a 20. Pelas razões que conhecemos, Esaú e Jacó estavam separados há vários anos. Cultivavam o desejo de romper o silêncio e começar um diálogo para superar a crise estabelecida. O desejo do diálogo fazia parte da vida dos dois irmãos. Por certo, várias atitudes foram tomadas até que chegou o momento do encontro. A Bíblia diz que Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhes ao pescoço e beijou, e choraram. Gênesis 33, 4. Para iniciar esse diálogo, foram tomadas algumas iniciativas
inclusive um choro. As lágrimas estavam contidas como sinal de cura para aquelas duas vidas. O diálogo requer rupturas para começar de novo. A minha segunda reflexão: o diálogo em tempos de crise, por certo, faz-nos lembrar do ministério do Senhor Jesus. Jesus viveu em uma sociedade dominada pelos interesses de três povos: judeus, gregos e romanos. Essas nações queriam ter poder uma sobre a outra. Jesus, conhecendo os interesses de cada povo, afirmou: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Essa palavra também responde às necessidades da sociedade hoje. Se quisermos viver bem, é preciso aprender a dialogar. Caso contrário, a ausência do diálogo aumenta a crise, porque sem Jesus nada podemos fazer. Sem diálogo em tempos de crise e sem Jesus é correr em vão. Solicito que os prezados bispos Josué, Stanley e Joval deixem uma mensagem, uma palavra de esperança ao povo metodista, ao povo evangélico e cristão em geral, nesta ordem de apresentação. Como mensagem final, eu gostaria de deixar alguns assim breves pensamentos, porque acredito que essa perspectiva aí de se reinventar, ela não é apenas das pessoas que estão envolvidas na educação, ela alcança a sociedade como um todo. Nós estamos assistindo situações até mais graves em função aí do desemprego, dos problemas de acesso à própria saúde e também posicionamentos no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito até religioso, que causa muita preocupação. Posicionamentos muito de tendência a negar a vida até como um dom de Deus. Então, para nós, cristãos metodistas e educadores metodistas, a vida é um dom de Deus. E por isso há que se ter dignidade, há que se ter respeito, há que se ter compreensão, há que se ter uma relação de tolerância, há que se respeitar as igualdades, há que se buscar a equidade. Então é uma tarefa que mobiliza a sociedade como um todo. Recai, logicamente, sobre os governantes o papel de estabelecer políticas públicas, políticas de governo e de atender às demandas da população. Mas também a sociedade, por meio dos seus segmentos, das suas organizações, também precisa participar. Então eu vejo que a igreja ela é um segmento importantíssimo nesses momentos, porque a igreja tem, na perspectiva do reino de Deus, tanto uma abordagem valorativa da vida, como também uma abordagem de solidariedade. E eu penso que essa perspectiva de reinvenção ocorre também no ambiente doméstico, no ambiente familiar, porque as pessoas estão trabalhando em casa, estão tendo que conviver com demandas que antes aparentemente elas não existiam, mas agora elas ficam muito visíveis. E nesses momentos, acho que o importante é ter a esperança. Não a esperança passiva, de dobrar os braços e olhar para cima. Não, a esperança de esperançar. A esperança que nos faz caminhar. Não sair de casa, porque não é para sair de casa. Mas a esperança que nos faz caminhar. A esperança que nos faz olhar para frente e ver que é possível, sim, superar as dificuldades da vida. Não só por conta da pandemia, outras dificuldades também. E eu desejo que todos nós possamos, de algum momento,
alcançar essa perspectiva de esperança, né? De esperança que me faz caminhar, me faz olhar para frente. Que Deus te abençoe, Bispo, que Deus abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, que Deus seja conosco hoje e sempre. Obrigado, Bispo Luiz. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos, para que, vivendo em amor, nos mantenhamos unidos de cabeça erguida, sabendo que Deus continua trabalhando e contando com cada um de nós e com o povo metodista para espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Confiemos em Deus neste tempo de crise que existe desde o pecado de Adão e Eva e que nos atinge neste tempo através da pandemia Covid-19, do colapso da saúde, da economia, da educação, bem como das ideologias, da política, da destruição da natureza, da fome, do racismo, da violência dos meios de transporte. Precisamos ter o coração aquecido pela chama do amor para nos abrirmos às mudanças necessárias em nós, com o que discerniremos as áreas em que devemos atuar durante esse tempo de combate à Covid-19, tornando-nos menos espectadores e mais agentes da paz. Mantendo uma fé viva ao fim desta pandemia, estaremos preparados para nos tornarmos uma igreja nova para um novo mundo, permanecendo assim até a volta de Jesus, quando Ele, por seu amor, decidir voltar. Esta é a última oportunidade que cada um de nós tem para se tornar parte do povo santo e fiel. Tenhamos a alegria de saber que uma multidão será levada por Jesus, ou seja, todos os santos e todos os fiéis. Agradeço aos irmãos e irmãs por esta oportunidade que me deram de compartilhar o que estava em meu coração. Pelo amor de Jesus, desejo-lhes saúde, graça e paz. Amém. Diálogo em tempos de crise é tudo o que precisamos, porque a falta do diálogo aumenta a crise. Paulo, escrevendo às igrejas, afirmou que mansidão e domínio próprio, Gênesis 5:23, é o melhor caminho para se desenvolver um bom diálogo. Para superar a crise, é preciso perdoar. Perdoar é o desejo de começar de novo. O apóstolo Paulo afirma: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Diálogo em tempos de crise caminha em direção de um novo tempo, que é tudo o que esperamos. O novo tempo exige novas atitudes que só podem acontecer através do Espírito de Deus. A busca do novo tempo é a força maior que tem motivado os moradores do sertão nordestino, onde a missão metodista desenvolve suas tarefas evangelísticas. Em meio a tantos sinais de enfermidade e morte, aqui no sertão, as feridas e o medo têm tomado conta da sociedade. Entretanto, não podemos deixar que a falta do diálogo venha a sufocar os sinais de esperança que renascem a cada manhã. Orar, confiar em Jesus e viver no Espírito são sinais que devem marcar o novo tempo do diálogo em tempos de crise.
Amém. Que a graça do Senhor nos acompanhe hoje e sempre, e sempre. Amém. Petrolina, junho de 2020. Amém. Quero agradecer muito esta oportunidade que os nossos queridos bispos Josué, bispo Stanley e bispo Joval nos proporcionaram, trazendo para a nossa reflexão temas tão importantes para a continuidade de nosso caminhar na vida e na missão que é de Deus, mas que queremos realizar com integridade através da Igreja Metodista. Muito obrigado aos bispos e quero também agradecer aos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, desejando que a paz de Deus, que o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos proteja e nos guarde o nosso país e o mundo que é dele, hoje e sempre. Amém.